24, versículo 37. A partir do versículo 37. Amém? Amém. Graças a Deus. Pois assim como foi nos dias de Noé, e também será a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores, o dilúvio comia e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos assim, e também a vinda do Filho do Homem. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estar aqui, está louvando, né, glorificando. Eu cumprimento o pastor da igreja, a pastora com a paz do Senhor, a toda a igreja, a todas as crianças com a paz do Senhor, crianças. A paz do Senhor! Eu quero estar chamando a minha filha aqui para estar fazendo a leitura da Bíblia, da palavra do Senhor Jesus. Ela vai estar lendo aqui. Ela vai estar lendo em Mateus 24. Os irmãos, se quiserem procurar a Bíblia, do versículo 37 ao 39. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus. Mateus 24, versículo 37. A partir do versículo 37. Amém? Amém, Jesus. Graças a Deus. Pois assim como foi nos dias de Noé, e também será a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores, o dilúvio comia e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos assim, e também a vinda do Filho do Homem. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estar aqui, está louvando, né, glorificando mais uma vez o nome dEle. Vamos orar, criança? Senhor amado Deus, nosso Pai de poder, Jesus amado, aqui estamos, meu Deus, para te louvar e agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor quer abençoar cada criança aqui, ouvinte, meu Deus, para estar guardando a tua palavra no teu coração, Jesus, nos guiando, Jesus, dando sabedoria também, Jesus, para nós estar ministrando ali o coraçãozinho dessas crianças. Que o Senhor venha fazer presença em nosso meio, nos encher da tua graça, da tua unção, Jesus, para que nós podemos ser felizes, né, Jesus, juntamente aqui com a igreja. Em nome de Jesus, aqui te louvamos, te pedimos te agradecer, meu Deus, por tudo. Amém, Jesus. Então, como a tia já foi dito, criança, então a nossa história hoje é de quê? De Noé. E tem uma arca bem bonita, bem grandona aqui, não tem? E eu acho que eu vou passar vergonha com a minha. Porque, olha aqui a minha. Tamanhozinho da minha arca, né? Agora eu cheguei, me deparei com uma arca bem grandona, bem bonita. Glória a Deus, os irmãos estão de parabéns, né? Então é assim, criança. Então, há muito tempo atrás, aconteceu uma grande chuva, né? Há muito tempo, que está lá no capítulo 6 de Gênesis, que a Bíblia vai nos dizer que foi uma grande chuva que aconteceu. Hoje em dia, nós precisamos da chuva, mas a chuva é bom, né? Nós precisamos da chuva para quê? Para irrigar a terra, para guardar armazenamento de água, né? Para regar, porque também não dá conta de ficar naquele calorão. Então, mas também para encher a usina de água, abastecimento, encher, né? Então precisamos de molhar nas nossas plantinhas. Como que nós vamos, né, tocar uma rocinha? Se não tiver a chuva, vai morrer, não vai? Mas assim como tem a chuvinha boazinha, tem aquela chuvinha perigosa também, não tem, pastora? Aquela chuva que dá medo. Ó,
quê? Dormir. Isso mesmo. Tem as que dá medo e tem que eles podem para dormir. Mas também, criança, primeiro eu quero falar que quando Deus criou o mundo, Ele criou com perfeição. Ele fez tudo perfeito. Então Ele criou os céus e a terra, criou todos os animais, criou todas as árvores, né? Aqui para vocês verem, pode ver que está todos os animais. Então Deus fez tudo com perfeição, né? Criou as árvores frutíferas, né? Que hoje nós temos, goiaba, manga, lá no cerrado, lá onde eu moro, tem vários tipos de fruta, porque Deus criou, né? Deus tudo criou com carinho, com amor, e que a terra, né? Que a semente desse a árvore, e que a árvore desse seus frutos, né? Então a gente vê muita fruta gostosa aí, esparramada por toda a terra. E assim, Deus criou também, crianças, uma da sua obra mais bonita que Deus criou, sabe quem foi? Sabe quem foi? Quem foi? Isso, criou o ser humano, nós, né? E aí, então, Deus criou o primeiro homem chamado Adão. Então, eles ficaram ali, no jardim do Éden, né? Então, Deus também viu que o Adão estava sozinho. Então, Deus fez ali que Adão adormecesse e fez o quê? Tirou a costela e fez a mulher. Assim se tornou homem um só carne, né? A mulher e o homem. Então também, criança, lá no jardim do Éden, também veio o quê? A serpente. E o que a serpente fez? Ela trouxe o quê? O pecado. Então o pecado entrou no jardim do Éden. E o que aconteceu? Começaram a pecar, né? Então o que Deus fez? Tirou eles do jardim do Éden e fechou-se para sempre aquele jardim. Ninguém nunca mais viu o jardim, né? Então, aquele povo saiu e foi criando filho, foi tendo descendente ali, né? A primeira mulher e o primeiro homem. Então, a terra foi povoando. Então, foi tendo gente, foi criando e foi criando. Muita gente. E assim como espalhou aquele povo, como a terra ficou toda povoada, assim também veio o pecado e entrou no meio daquele povo. E sabe o que aconteceu? Aquele povo era desobediente a Deus. Aquele povo, eles não queriam saber de coisas de Deus. Eles roubavam, eles matavam, eles faziam muita violência. E assim, Deus desagradou daquilo ali. Lá não tinha polícia? Eu imagino que a lei lá era Deus. Porque Deus via que eles estavam cometendo aqueles pecados, né? Então eles cometiam muita violência. Mas o que Deus fez? Então, Deus entristeceu com aquele povo. O que esse coração está? Triste, né? Quando Deus olhava para aquela humanidade, para aquele povo que Ele criou com tanto amor, com tanto carinho, desobedecendo, fazendo coisa feia, desagradando, né? Ele ficou o quê? Triste. Então a Bíblia fala, criança, que o coração de Deus entristeceu. Então Deus olhava para aquela criação dele e falava: nossa, não pode, né? É minha criação. É a mesma coisa, criança, de vocês desobedecer o papai e a mamãe. O papai fala: criança, é assim, assim, assim. Você fez a tarefa de casa? Não. Então a mamãe vai ficar o quê? Vai ficar triste, não vai? Então assim foi Deus quando Ele olhou para a terra e viu aquele povo que estava na desordem e na desobediência. Então, mas também, criança, quando Deus olhou, Deus viu um homem bom, sabe? E o nome desse homem, sabe, era Noé. Então Deus, alegrou o coração dele quando viu aquele homem.
conquistou Noé. Noé é um homem bom, temente a Deus, né? E que fazia as coisas que agradavam o coração de Deus, né? Então também, assim, crianças, temos que ser nós aqui na terra de hoje, porque hoje nós vivemos no meio de violência, no meio de matança, mas nós que somos crentes, crianças, nós que somos da igreja, sabe, quando às vezes nós podemos até passar no meio daquele povo, mas sabe qual é a diferença? Nós temos que ter o brilho do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Para que nós sejamos diferentes, né, criança? Nós temos que receber o brilho do Espírito Santo. Nós não podemos ser igual aquele povo ali, ó, do mundo que só faz bagunça, que só faz coisa errada. Então, assim, Deus agradou de Noé, né? Então, o que aconteceu? Deus chegou e falou para Noé. Agora eu vou falar da minha barca. A barca vocês também não dão, mas vamos ministrar nessa aqui também. Mas então, criança, Deus olhou para Noé e falou assim: ó, Noé, eu estou vendo que você é um homem obediente. O meu coração alegra com você, né? Mas então, Noé, eu vou salvar você e toda a sua família. O povo que não quer nada com nada, que não quer me obedecer, vão tudo perecer. Perecer quer dizer morrer. Vão tudo morrer. Então, Deus agradou demais de Noé, né? E Noé tinha uma família. Noé tinha uma esposa e 3 filhos. Então, Noé tinha a sua esposa e seus 3 filhos, que chamavam Sem, Cã e Jafé. Vamos repetir comigo qual era o nome deles? Sem, Cã e Jafé. Então, ele tinha as suas 3 noras, as suas 3 esposas também. Então, Deus falou para Noé que Noé, então, colocasse a sua família. Mas só que o que aconteceu? Noé tinha uma grande missão pela frente. Sabe o quê? Construir uma arca bem grande, desse tamanhozão dessa daqui. Bem grande, grande mesmo. Deus colocou um desafio para Noé. E Noé tinha uma grande missão a construir a arca. Então, Deus falou para Noé: ó, você vai construir a arca, vai fazer tanta medida de largura, tanta medida de altura, bem grande mesmo, para que cabe todos os animais dentro e a sua família. Então, Noé pegou o quê? Noé juntou mais seus filhos, pegou o martelinho, ó, começou a trabalhar, né? Vocês ouviram agora, não foi? O martelinho? Toque, toque, toque o martelinho. Então Noé pegou o martelinho e sua família começou a trabalhar. Então Noé começou a trabalhar e dia por dia Noé fazia a arca e a arca foi ficando grande. E sabe, o povo zombava de Noé, criança. Pode um trem desse? Zombava porque Noé estava construindo uma arca grande. Ai, Noé, mas você está ficando ruim da cabeça, Noé. Você está ficando biruta, Noé. Aqui nem chove, Noé. De onde você viu chuva aqui, Noé? Aqui nem chove. Então eles não acreditavam em Noé e não acreditavam em Deus. Porque naquela época, criança, não chovia mesmo. Não chovia. Mas quando Deus falou que ia mandar o dilúvio, eles não acreditavam. E Noé acreditou. Noé fez a arca conforme Deus ordenava. Então Noé não perdeu tempo, começou a construir. E a Bíblia fala que Noé levou, sabe o quê? 100 anos para fazer a arca. É muito tempo, né? A Bíblia fala que quando Noé entrou na arca, sabe quantos anos Noé tinha? Adivinha? 200 e 100. Bem mais
com 600 anos. Então Noé construiu a arca durante 100 anos. Então todos os dias Noé, todo dia Noé, então ali, e sempre que podia, o povo zombava de Noé. Porque Noé estava ficando miúdo. Igual eu falei, naquela época, criança, não chovia. Sabe o que molhava a terra para irrigar lá? Sabe o que vinha? Uma névoa, sabe? Uma névoa é uma neblina. A neblina que molhava a terra ali e molhava as plantações. Não tinha chuva. Por isso que o povo zombava de Noé. Quando Noé estava construindo, chamava Noé de maluco. Maluco porque está construindo a arca? Sim, porque não tem chuva, né? Da onde que vai vir essa chuva? Então eles ficavam imaginando e não queria fazer as coisas que Noé falava. Mas Noé não pensou nisso. Então Noé acreditou em Deus, confiou em Deus e tinha um grande desafio à frente a fazer. Então Deus falou que salvaria a família de Noé. E o que aconteceu? Deus falou para Noé: você vai construir a arca de tanta medida, de tanta largura, de tanto comprimento, e você vai fazer repartição na arca para que caiba todos os animais lá dentro. E você vai armazenar bastante comida para você, bastante comida para os animais, porque vocês vão ficar lá dentro da arca. E quando vir o dilúvio, vocês vão estar preparados. Então, vamos ver. E agora eu fico pensando assim, será que vocês pensam assim? Como que Noé ia pegar um leão para colocar dentro da arca? Eita, como é que o leão, como é que o Noé vai segurar esse rinoceronte para entrar dentro da arca? Pois é, então se Noé pegasse o leão, com certeza o leão ia ficar furioso, não ia? Ele não queria deixar colocar na arca, não. Mas sabe o que Deus falou? O Espírito Santo de Deus conduzia os animais a entrarem dentro da arca. Deus falou para Noé: deixa comigo e eu vou conduzir eles. Você só faz essa repartição. Então entrasse dois, o casal, entraram os dois, fêmea e macho, entraram todos dentro da arca. Então, olha, que tem até um filhotinho aqui parecido aqui com ele lá, olha. Tem até um filhotinho aqui, ó. Né? Então, a girafa entrou na arca. Vamos ajudar Noé a colocar esses animais dentro da arca. Certo? Então vamos colocar girafa. Vamos colocar essa girafa dentro da arca. Segura aqui, girafa. Aí. E esse aqui, que eu falei agora, o furioso? O leão. Vamos ajudar Noé a colocar o furioso dentro da arca. O leão. E esse aqui é o? Elefante. Vamos colocar o elefante lá dentro. E esse aqui também é bravo, né? Vamos, jacaré. Vamos ajudar a Noé a colocar essas bicharadas aqui dentro. E será que acontecia dentro dessa arca, hein? Era uma bicharada cantando, né? Esse aqui é o macaco. Vamos colocar o macaco na arca. E esse aqui é o quê? O cavalo, o burro serve, né? Então vamos ajudar, vamos colocar, vamos ajudar ele aqui na arca. Vamos conduzir os animais a entrar na arca. Coloca esse aqui também. Esse aqui. Noé tá querendo sair da arca. Segura aí, Noé. Você não pode ficar sem entrar na arca, não, Noé. Não pode ficar de fora, não. Então, todos os animais entraram. O passarinho tá aqui. Aí, ó. Tá até parecido que é a pombinha lá. Olha. Não, por enquanto os animaizinhos, o passarinho é só esse aqui mesmo. Então entraram todos na arca, né? E Noé conduzia
a esposa, os filhos, Deus conduziu os animais. Então, o que aconteceu? Quando todo mundo entrou dentro da arca, Deus veio e fez o quê? Fechou a porta da arca. Ninguém entra, ninguém sai. E agora? Prepara o telefone para mim ver, irmã. Então, criança, Deus fechou a arca. Acabou-se. Ninguém mais. E Deus fechou a arca pela porta de fora, para ninguém sair. Então todos que estavam ali iam ficar ali e ninguém mais ia entrar. Então se começar a ver chuva, então começa a chover. Então choveu e eles ó dentro da arca. O que aconteceu? A chuva foi aumentando, e a barca foi subindo, e a barca foi para lá e para cá. E a chuva, e a Bíblia fala que foi chuva. Então chovia dia e noite. A Bíblia fala que durante 40 dias e 40 noites chovia, muita chuva. E a água foi conduzindo, e a barca foi flutuando e foi navegando. Foi embora, e a barca pegou e foi embora. E a chuva não parou. A chuva continuava, passava noite, passava dia e chovendo. A Bíblia fala que as mais altas montanhas, os mais altos morros foram todos cobertos de água. Então, criança, eu imagino aqui agora a porta fechada da arca, aquele povo gritando: Noé, abre a porta, Noé! Noé, ajuda nós a entrar, Noé! Mas era tarde demais. Deus tinha fechado a porta da barca. Assim, crianças, temos que ser nós vigilantes, obedientes, para quando Deus chegar, nós ir morar com Deus. Nós temos que estar dentro da barca. Nós não podemos ficar de fora, porque quando Deus fechar a porta da arca, vai ser tarde demais. Vão todos perecer. Assim temos que ser nós na presença de Deus. Temos que estar firme no que Deus tem para nós, né, criança? Então a barca foi navegando até que encostou na montanha Ararat. Até que chegou lá longe. A Bíblia fala que ela encostou, eu imagino que deve ter sido muito longe, porque foi 40 dias e 40 noites de chuva e navegando. E aí Noé abriu a janela da arca e viu que tinha parado de chover. Então cessou-se a janela do céu, a chuva parou. Então pegou, Noé abriu a janelinha e viu que o quê? A chuva parou. Então o que ele fez? Pegou um corvo e soltou. Mas o corvo não achou lugar, o quê? Retornou. Então se passaram mais uns dias, Noé pegou e soltou uma pomba, né? A pomba também não achou lugar, não achou nada para pousar, pegou e o quê? Retornou de novo nos braços de Noé. E se passaram mais 100 dias, e a pombinha foi. A janelinha estava aberta. Noé abriu a janelinha para ver a chuva. A porta estava trancada. Então, pegou, Deus colocou, Noé soltou novamente a pombinha. E o que aconteceu quando ele soltou ela? Ela voltou e trouxe o quê? E trouxe um galinho verde no bico. Então, Noé percebeu que as águas estavam
abaixando, né? Então estava se abaixando a água, porque... E aí Noé pegou e soltou a pombinha de novo, e a pombinha o quê? Não retornou mais, né? E assim para lá ela ficou, ela não voltou mais para a barca. Então Noé viu que a água tinha baixado. E agora? A Noé estava lá com a sua família. Mas a Bíblia fala, sabe o quê? Que Deus lembrou de Noé. Deus lembrou de Noé que Noé ainda estava lá na barca com aquele tanto de bicho. E a porta estava trancada. Porque quem destrancava lá era só Deus. Então, Deus lembrou de Noé e viu o quê? Deus veio e abriu a porta. Então, Noé viu que estava o quê? Terra seca. Então, Deus pediu, né, que Noé descesse, eles e todos os animais, sim, né? E que eles tivessem muitos filhinhos, né? E que esses animais se espalhassem ali para toda a terra e que tivesse muitos filhotes, né? Criasse bastante e que ele repovoasse de novo ali toda a terra. Mas também, sabe o que? Deus fez uma aliança com Noé. Olha aqui, o que é isso aqui? Então, Deus fez uma aliança com Noé, o arco-íris no céu. Quando vem chuva, o que a gente vê lá? Não é um arco-íris? Sim, bonito, né? Uma cor muito perfeita, uma criação de Deus muito perfeita que aparece no céu. Porque Deus falou que quando armasse as nuvens no céu, que aparecesse o meu arco nas nuvens, essa seria a minha aliança com Noé, de que ele nunca mais, crianças, nunca mais iria mandar e que então essa seria a aliança com Deus, de que nunca mais haveria outro dilúvio na terra. Deus falou para Noé que nunca mais ia fazer isso, porque as pessoas já vêm desde meninice com mal no seu coração. Então por isso Deus falou que jamais iria destruir de novo novamente, porque assim as pessoas já vinham desde de pequeno, né? Já tinha aquela maldade. Então Deus falou para aqueles povos, né, que ficasse ali. E aí, ó, o que Noé fez? Noé salvou, Deus salvou a família de Noé, salvou todos os animais. O que Noé fez? Primeira coisa que Noé desceu da arca, sabe o que? Foi levantar um altar para Deus, fazer um sacrifício ali para Deus, em agradecimento por estar salvo a sua família, né? Por ter cuidado muito bem deles dentro da arca, né? Por não ter acontecido nada de mal, né, com eles. Então ele alegou e fez um sacrifício ali, né, ao altar. E sabe o que? Deus agradou do cheiro daquele altar ali que Noé estava fazendo, né? Então Deus falou para ele, né, que ele povoasse a terra ali, que tivesse muitos filhinhos e que tivesse muitos descendentes ali, né, crianças? E aí, o que aconteceu? Assim é nós temos que permanecer dentro da barca para nós conhecer a nova Jerusalém com Jesus. Amém, Jesus? Amém, crianças? E assim, eu também queria aqui, irmã, fazer um louvor com as crianças. A irmã tocou a música, eu tinha preparado, mas nós toca ela de novo, né? Amém? Vou chamar as crianças aqui novamente, nós estamos fazendo um louvor aqui. Subiu a casa, mas todo mundo quis entrar.
centavos sem parar. E o tapete